Hello, dear friends. Continuemos então a nossa análise dessas questions aqui da ESAF. Então, essa question 23, como foi a análise dela? Certamente vocês viram a 23, a 24. Observamos aqui que a 24, ela nos leva diretamente para o paragraph free. Em paragraph free, vamos ler aqui. The author notes that the present tax-free personal allowance would. Poderíamos decidir fazer a 24 e não a 23. Vamos analisar depois essa possibilidade. Mas antes vamos ver aqui a 23. The flat income tax. A. Is intended to hinder enterprise and hard work. Então já percebemos que essa questão 23 nos leva para um assunto específico. The flat income tax é o imposto de renda de alíquota única, uniforme. Aí nós podemos pensar, podemos fazer um scanning no texto, nossa técnica, scanning, estratégia de leitura, que nada mais é do que passar rapidamente os olhos e buscar onde está o flat income tax e verificar as informações que há no texto sobre o flat income tax e decidirmos já fazer essa questão. Podemos tomar essa decisão na hora da prova. Vamos ler as opções. A. Is intended to hinder enterprise and hard work. Será que o flat income tax, o que é is intended, darlings? Is intended, se destina, tem como objetivo, is intended to hinder enterprise and hard work. O verbo to hinder significa o quê? Vejam a importância de nós entendermos o sentido dos verbos. Significa evitar, to hinder, impedir, enterprise and hard work, o empreendimento, o trabalho árduo. E percebemos que este verbo is intended, ele está no presente, é um objetivo que esse imposto de renda de alíquota única tem. Aí percebemos os tempos verbais, por exemplo, a opção B, would be below the present top rate. Esse imposto de renda uniforme, would be below. O verbo aí vai para o futuro do pretérito. Ele estaria abaixo da taxa, da mais alta taxa atual ou da taxa principal atual. Então vejam, o verbo would be below, ele estaria abaixo. C. Ought to please low earners and high flyers. O que é o ought to? Nossos queridos verbos modais, xodós de todas as bancas praticamente. O ought to é sinônimo do verbo to should, que é deveria, uma maneira mais formal. Deveria please, agradar low earners and high flyers. Low earners é uma expressão que significa assalariados, como nós vamos ver, e high flyers, pessoas, altos executivos, altos flyers. A D must generate a cut in public spending. Será que esse imposto de renda uniforme must, o verbo to must também é um verbo modal, significa deve gerar um corte, a cut in public spending. Então, deve gerar um corte no gasto público, spending. Todas essas palavras nós vamos aprendendo gradualmente, dias para vocês que ainda não as conhecem. E quem já conhece, vai guardá-las mais ainda, memorizá-las ainda melhor. Might be financed by increases in other taxes. Será que esse imposto de renda de alíquota única pode, então, o might daquela ideia de probabilidade mais remota, pode ser financiado by increase, pelos aumentos em outros impostos, e o must deve, algo mais incisivo aí na opção D. Então,
nós percebemos que a gramática da língua inglesa, ela não é cobrada diretamente, porque a gramática da língua inglesa ela é facílima. A conjugação dos verbos é maravilhosa, essa conjugação dos verbos, muito fácil de conjugar. O que é que nós temos que captar, entender no inglês? O sentido dos verbos. Quando nós lemos as opções, nós temos que entender o que nós estamos lendo, qual é o sentido aqui, que está aqui. Por exemplo, quando eu digo a opção C, ought to please, que esse imposto de renda de alta única deveria agradar, algo que deveria ser feito, não foi feito. Eu deveria ter ido ao cinema, eu não fui ao cinema. Então, é essa interpretação que se pede de nós. Entender o sentido dos verbos e o que se passa, as ideias que se passam aí nas opções. E aí, queridos, nós temos essa questão e a 24. A 24, ainda eu não vou resolver, eu vou resolver aqui agora na sequência, mas na hora da prova, você pode olhar para ela e decidir. Eu quero fazer logo a 24. Por quê? Porque ela fala em paragraph free, ela nos direciona para um ponto específico do texto. Então, nós temos sim duas questões aqui com enunciados sinalizados. Uma que trata de um assunto específico, que nós podemos decidir escanear o texto e encontrar a informação necessária, onde está o flat income tax, e a outra que nos fala que está diretamente no paragraph free. A 24, já digo de antemão, como vocês estão vendo agora na hora da prova, que ela tem opções menorzinhas, que são, na verdade, verbos. Então, por ter opções menores que exigem de nós uma interpretação também menos demorada, nós podemos também decidir fazê-la logo, ok? Na outra prova, nós podemos tomar essa decisão. Hoje, nós vamos seguir a sequência, ok? Estamos passeando disso, estamos conhecendo. Nos conhecendo melhor e conhecendo a ESAF. Vamos lá. Então, nós vamos encontrar, suponhamos, vamos fazer aqui o scanning no texto todo e vamos exatamente, coincidentemente, ver o flat income tax, nossos olhinhos vão parar exatamente no último paragraph. Vejam só, no paragraph free. Aí temos a seguinte informação. Introducing a flat income tax into Britain would involve two main changes. Introduzir esse imposto de renda uniforme dentro da Grã-Bretanha envolveria duas mudanças importantes, mudanças principais. At present, there are three marginal tax rates. Atualmente, existem 3 taxas tributárias marginais. These three rates would be replaced by a single rate, which would be considerably lower than the current top rate. Estas 3 taxas seriam substituídas por uma taxa única, que seria consideravelmente lower. O que é lower? Já vimos em outro passeio, que seria consideravelmente mais baixa than the current top rate, do que a taxa mais significativa, mais alta hoje, atual. Então, quando nós lemos essa informação sobre o flat income tax, vejam a vantagem, nós lemos anteriormente a questão. Nós já lemos, já identificamos o que dizem as opções e vamos lembrar, nosso cérebro vai trazer à tona a opção B, que the flat income tax would be below the present top rate. Ora, se eu digo que would be below, ela estaria abaixo, na opção B, da taxa principal, da taxa mais alta atual. Vejam os sinônimos. Nós temos aí o it would be considerably lower, que substitui o below, mais baixo, do que a taxa current, que é sinônimo de present, atual, the top rate. Então, queridos, dessa maneira, por aprender os sinônimos através da leitura e das nossas provas, porque esse vocabulário, essa terminologia da ESAF, ela é muito específica. Então, esses advérbios, esses substantivos, eles vão se repetindo
vão se tornando comuns a um número X de palavras que se repetem. Então, com a prática, nós iríamos rapidamente perceber que a opção B é a correta. Vamos ler só o restinho aqui do paragraph 3. At the same time, there would be an increase in the tax-free personal allowance, currently worth £4,895. Ao mesmo tempo, existiria um aumento aí nesta taxa, neste subsídio, nessa faixa de renda que está isenta de impostos, etc. Aí, quando nós traduzimos tudo isso, o que é que nós vamos chegar à conclusão? Exatamente, vamos chegar à conclusão que a nossa opção certa, de fato, é a B. E aí, vamos ler as outras rapidamente, na nossa mente, na hora da prova, e perceber que nada tem a ver com o contexto aí do texto, Flat Income Tax, ok? Aí a gente vê que intenciona impedir o enterprise, e o hard work não tem nada a ver a C, que deveria agradar low earners and high flyers, muito menos. D, must generate a cut in public spending, deveria gerar um corte nos gastos públicos, nada disso. E might be financed by increase in other tax, nem se fala nisso no texto. Ok, queridos? Aí, exercemos agora nossa capacidade, mais uma vez, de interpretação, de tradução, ampliando o nosso vocabulário e os sinônimos também, conhecendo esses sinônimos. Vamos agora à nossa translation da 23. A 23 diz que o imposto de renda de alíquota única, Flat Income Tax, se destina, ele tem como objetivo, intenciona. Então, a expressão is intended, podemos traduzir assim, se destina, tem como objetivo, impedir, atrapalhar, hinder, o empreendimento, enterprise. Então, enterprise é empreendimento, o trabalho árduo, duro, hard, absolutamente, dias, nem faz sentido isso. B, estaria abaixo, below da mais alta principal, top, taxa, top é principal, alta, taxa, rate, vamos ver tanto essa palavra rate, vai ficar comum para nós, taxa atual, present, percebemos que é isso, foi isso que a nossa análise nos levou a concluir, é a nossa opção certa. C, deveria agradar, please, os assalariados, low earners, e os altos executivos, high flyers, nada disso, dears. Então, assalariados é low earners e altos executivos, high flyers. É a nossa opção D agora, deve, must, incisivo deve, gerar um corte nos gastos públicos, o public spending, gasto, despesa. E pode mais ele dá essa ideia de probabilidade mais remota, ser financiada pelos aumentos, increases, de outros impostos, taxes. E agora, dears, lembrem-se que ainda falta a nossa questão 21, ainda vamos voltar para ela, mas vamos à nossa próxima question, 24, que já fizemos uma pré-análise, e vamos resolvê-la. Nesse ínterim, leiam essa question, a 24, e voltamos já para resolvê-la aqui juntinhos, ok, queridos?